Olá, boa tarde. Meu nome é Lúcia Yang, eu sou consultora de treinamentos da Reut. Hoje é segunda-feira, dia 13 de abril. Nós temos hoje como tema holding e os aspectos tributários. A minha convidada especial de hoje é a Caroline de Souza, ela é gerente de consultoria tributária da Reut. E antes de eu conversar com ela aqui, eu sempre lembro vocês que se inscrevam em nosso canal, dê um like, acesse nossas páginas, siga as páginas nas redes sociais para você ter aí um completo saber de tudo que está acontecendo, do que é moderno, do que é atualizado principalmente. Oi, Carol, tudo bom com você? É um prazer que você tenha aceitado o nosso convite aqui para estar conosco. Tudo bom? Prazer é todo meu, Lúcia. Estou ótima, e você? Maravilha. Então, vamos lá, como eu sempre falo aqui, que a gente começa sempre com um fundamento legal para dar maior credibilidade, mostrar o estudo que foi feito para poder repassar isso para vocês e até para ter mesmo um embasamento de dizer, eu quero saber um pouco mais desse assunto, onde é que eu busco. Eu trago aqui duas fontes da parte de holding. Um deles, a gente verifica que seria na lei das SAs, basicamente, nós temos o artigo 2º e 3º, que ele dá uma breve margem, ele não vai aparecer assim, holding e dá o conceito. Ele só dá uma abertura do que pode ser conceituado através da doutrina do que seria a holding, que daí é a Carol que vai falar para a gente aqui. E eu ia citar para vocês o Código Civil, só que também dentro do Código Civil ele não faz menção nenhuma em relação a isso. Então, holding nós podemos encontrar daí a parte da sua Constituição, a fundamentação dela na lei das sociedades anônimas, e depois que seria uma base comum, que é a lei da tributação, prevista em regulamento do imposto de renda, nas leis locais, daí quando é um tributo do âmbito estadual ou municipal, nas suas leis locais, que é o mesmo adequado para todas as demais pessoas jurídicas, como nós vamos tratar aqui. Então, sempre nós ouvimos falar que holding, eu escuto sempre errado, holding é um regime tributário, holding é uma forma societária. Não tem nada a ver com isso, gente, não é nem uma coisa e nem outra. Então, a Carol é que vai estar habilitada aqui para nos dizer a conceituação de tudo que ela estudou, dos doutrinadores, de artigos, enfim, tudo o que ela conseguiu captar e formar o conceito dela do que é holding. Vamos lá, Carol. Perfeito, Lúcia. Seu esclarecimento inicial foi muito simplista, e é isso mesmo. A holding, ela não tem nenhum aspecto de constituição societária específica ou algum tipo de regime de tributação. O que seria a holding, de uma forma bem simplista para o pessoal entender qual é o aspecto que a gente está querendo chegar? A holding, ela pode ser uma holding de participações. Ela é basicamente uma empresa. É a constituição de um CNPJ, onde ele tem a atividade fim de participar de outras empresas, ou ainda, de administrar bens. Ou seja, a holding não deixa de ser simples e puramente uma empresa, só que com focos específicos. Então, este seria o conceito bem básico para o pessoal conseguir entender o que seria uma holding. Carol, e o pessoal fala assim sempre em cursos ou lives mesmo, que eu escuto que eles dizem que a holding é uma empresa mãe, ou eles chamam de guarda-chuva com as empresas filhas, que se essa empresa filha for controlada 100% por essa empresa mãe, que é no topo do guarda-chuva, ela é chamada de uma subsidiária. Então, o que seria esse guarda-chuva? O que é isso? Tem assim como você explicar? Tem sim. Então, é exatamente esse o conceito. Quando nós temos uma empresa predominantemente participante do capital social de outra empresa, nós chamamos ela de subsidiária. Então, quem está abaixo são as subsidiárias de quem está acima. E quando eu tenho 100% de participação de uma pessoa jurídica, nós denominamos isso como
como se ela fosse 100% subsidiária, ou subsidiária integral, como nós encontramos em vários conceitos, vários livros. E é bacana, porque nós temos várias formas de fazer essa participação através de diferentes formas de constituição. Então, nós temos como abrir um CNPJ através de integralização de capital, nós temos como abrir através de eventos especiais como a cisão. Então, mas é isso mesmo, pode existir um guarda-chuva, sim, de uma empresa estar acima de outras empresas, sendo estas subsidiárias da maior. Certo. E daí, você já começou a falar ali como criar uma holding, né? Então, você já disse que é um contrato ou um estatuto social, dependendo da forma dela, como nós vamos falar lá para frente. Tem o CNPJ, né, próprio, então ela tem personalidade jurídica e tudo. E se falou agora da integralização do capital social. Tá. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa física, eu tenho vários bens e eu quero proteger esses bens, eu penso em constituir uma holding para, digamos, resguardar e ter como se fosse uma pessoa jurídica que faça a administração, a gestão desse meu patrimônio. E muitas vezes tributando como pessoa jurídica sai bem menos oneroso do que se eu fosse, digamos, fazer locação desses bens na pessoa física, que sai bem mais caro, né? Então, nessa parte de eu ser uma pessoa física e integralizar o meu capital social em uma holding, se eu pegar o meu valor, seja de dinheiro, maquinários, enfim, tudo que eu tiver de bens e direitos que estejam na minha declaração de pessoa física, e esse bem eu tirar na minha declaração da pessoa física e integralizar no capital da holding, se for pelo mesmo valor da declaração, não se fala em ganho de capital, não se fala em tributação. No entanto, se eu pego e coloco a um valor maior, a um valor de mercado, que seja maior do que aquele que consta na minha declaração da pessoa física, aí sim eu vou ser tributada na pessoa física a título de ganho de capital, né? Mas aí você falou também a parte da cisão. Dá para você explicar um pouquinho essa parte? Sim, com certeza. Existem alguns eventos especiais que nós chamamos assim, né? Porque eles podem ser cisão, fusão, incorporação, que seria uma matéria super legal para outra live. Vou falar especificamente da cisão. Então, quando nós já temos uma empresa constituída, nós podemos fazer uma cisão de parte dos bens dessa empresa. O que significa, eu poderia tirar o ativo imobilizado e constituir através desse ativo uma nova companhia, uma nova empresa. E esta nova empresa seria a administradora destes bens. Isso seria a cisão no caso da pessoa jurídica, né? Acredito que seja essa a explicação, assim, de uma forma bem simples e bem sucinta. E eu poderia, digamos, eu tenho as empresas filhas, que são geridas por essa empresa mãe holding. Na holding, eu sou obrigada a pegar um administrador dessas empresas filhas ou posso pegar um terceiro? O que você tem mais visto assim, quando você trabalha direto com uma formação de holdings e tudo, o que mais aparece? Assim, o mais comum é um dos sócios ser eleito para administrar os bens, porque a holding ela tem um caráter muito pessoal da empresa. Se eu tenho uma holding que está participando de várias outras empresas, o sócio ele está querendo concentrar poder, ele está querendo concentrar a participação, e essa concentração ela traz muita responsabilidade, muito manejo de ações, de decisões super importantes. Então, de certa forma, eles teriam que estar participando das decisões. Então, o mais comum, na maioria dos casos, é um dos sócios ser o próprio administrador da holding. Tá. E a gente falou dessa parte, dessa integralização do capital, seja advindo de uma cisão, seja de uma pessoa física. Daí a gente falou no imposto de renda que não há incidência se for por esse valor original, o valor que está na declaração ou na pessoa jurídica. Agora, se eu fizer valor de mercado, tenho ganho de capital. Mas tem um outro tributo, o ITBI. O que se me fala do ITBI que o pessoal tem bastante dificuldade em saber se há incidência ou não na operação? Então, com relação ao ITBI, realmente é muito comum ter algumas dúvidas dos sócios se ele vai ter a incidência
na hora de você fazer a integralização ou a cisão desses bens, porque o ITBI, ele é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, para quem não está habituado com essa sigla. E toda vez que eu faço essa movimentação, na teoria eu preciso pagar o ITBI. Só que não são em todos os casos, porque existe uma previsão da Constituição Federal, especificamente lá no parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição, ele fala que não há incidência do ITBI quando você faz essa integralização no capital de uma empresa, desde que, aí existe uma chave do jogo, você não pode ter atividade preponderantemente imobiliária. O que isso significa? A holding, ela não pode ter caráter de compra, venda, locação de bens imóveis. Então, mais do que 50% da minha receita não pode advir desse tipo de operações. Se não for o caso, digamos que a holding ela só administre ou ela tenha outras atividades operacionais, eu posso fazer o pleito da isenção deste ITBI. Então, como é que funciona? Ele fica por 2 anos suspenso a exigência para que você comprove de que você não tem, de fato, atividade imobiliária, e aí você consegue efetivar essa isenção e não pagar nada nessa integralização a título de ITBI. E outra coisa que eu acho legal pontuar, você até tinha comentado sobre o ganho de capital na pessoa física. É interessante comentar que na cisão, quando eu faço parte dos meus bens virar outra empresa, na pessoa jurídica, direto, eu também tenho que observar esse critério. Se eu tirar os bens pelo valor histórico na contabilidade, não há ganho de capital. Mas eu não posso fazer por um valor superior ao histórico contábil, senão eu posso recair também nesse ganho de capital. Então é importante pontuar para o pessoal. Tá. Em termos de tipos de holding que nós temos a holding pura e a holding mista, né? A holding pura seria aquela que tem a atividade dela é única e exclusivamente a participação no capital social de outras empresas, né? E aí, com isso, em termos de receita que ela poderia ter, para dela optar por um regime tributário, ela teria, acho que, dividendos ou lucros, né, dependendo do caso, e lucros, desde a Lei 9249 de 95, lá o artigo 10 diz que todo lucro gerado de 96 para frente é isento, desde que eu apure na contabilidade, tudo certinho, então não teria essa incidência de tributação. Como é uma empresa participando no capital social de outra empresa e que tem coligada, no caso, teria que fazer a avaliação pela equivalência patrimonial, que ela tem um efeito neutro nas empresas, né? Seja para imposto de renda ou contribuição social, e ela poderia ainda ter a previsão no contrato social, o estatuto, do juro sobre o capital próprio, né? E aí sim, do juro sobre o capital próprio, haveria incidência da tributação do imposto de renda e da contribuição social. Tá, isso na holding pura. E uma holding mista? A holding mista já é aquela que, além dessa atividade de participação no capital de outras empresas, ela também pode desenvolver outras atividades em paralelo. Uma atividade comercial, industrial, prestação de serviços. E aí nós temos que ter uma contabilidade muito bem feita, bem segregada para saber o que é de uma atividade e de outra, porque a gente já sabe que o que for dessa atividade de participação quase que não tem tributação, como eu acabei de falar ali. Agora, a receita advinda dessas outras atividades que ela tenha, aí vai ser tributação normal, como qualquer outro regime tributário, de um lucro real ou de um lucro presumido, até mesmo um lucro arbitrado, né, que a pessoa quase não usa, mas é um regime tributário também que pode ser usado, né? Com isso, a doutrina ainda aponta como outras classificações de holding, mas as duas fundamentais são essa, de ser pura ou mista, mas eles denominam outras formas também de operação da holding, que seria uma holding de administração, uma holding de controle, uma holding administrativa e uma holding familiar. Falando nessa holding familiar, eu quero passar a palavra para a Carol poder contar um pouquinho o que é uma holding familiar e já começar a trazer para nós as vantagens existentes em cima da elaboração ou transformação em uma empresa holding familiar.
Então, Lúcia e ouvintes, telespectadores, o que seria uma holding familiar? Realmente é um termo muito comum. Se você for pesquisar sobre holdings na internet, ler alguns artigos, muitas pessoas aderem a esse tipo de holding, principalmente para planejamento sucessório. E como é que funciona isso? Quando você tem bens na pessoa física, o processo normal de sucessão é através do inventário. Mas o inventário, ele é custoso, ele leva tempo, ele tem uma série de requisitos. E quando você quer já deixar organizado isso em vida e economizar dinheiro através de planejamento sucessório, o ideal é que as pessoas físicas, o marido e a mulher, eles peguem os bens da pessoa física e integralizem numa holding familiar, que, como eu já comentei, é uma empresa que tem o intuito de administrar bens. Então, o primeiro passo é fazer essa constituição, holding familiar constituída. E como é que a gente economiza dinheiro com isso? Vou citar um exemplo. Nós temos um tributo chamado ITCMD. Para quem não conhece, é o Imposto sobre Transmissão de Causas Mortes e Doação. Então, toda vez que é feito um inventário, uma doação, que você transmite esses bens para os seus herdeiros, existe a incidência do ITCMD, que aqui no Paraná é 4%. Quando você tem os bens numa holding familiar, você não passa a ter mais bens, você passa a ter cotas, porque você já integralizou aqueles bens numa empresa. Então, agora você tem as cotas destes bens, certo? Com relação a estas cotas, você pode doá-las aos seus filhos ou aos seus netos. Então, repare a oportunidade que você tem de economizar 4% sobre todo o seu patrimônio. Então, se eu pegar hoje as cotas da minha holding familiar e fazer a doação direta aos meus netos, eu estou pulando uma geração inteira de ITCMD, sem contar que eu vou pagar sobre o valor venal de hoje, não sobre o valor venal daqui 10, 20 anos, que possivelmente será maior. Então, essa está um dos pulos do gato, vamos dizer assim, para essa economia tributária. Sem contar que holding familiar, ela traz uma maior segurança jurídica, uma proteção patrimonial, não diria 100% uma proteção, mas um afastamento de riscos muito grandes para quem tem bastante operações, atividades na pessoa física. E aí, claro, ao doar essas cotas aos seus filhos ou netos, a intenção não é que você perca a administração e o cuidado destes bens na holding. Então, você precisa gravar cláusulas. Como que funcionam essas cláusulas? Você estabelece requisitos. Como, por exemplo, você pode gravar a cláusula de incomunicabilidade. Olha que interessante. Se a pessoa que está recebendo a doação dessas cotas, se ela se casar, mesmo que em regime universal de bens, em comunhão de bens universal, o cônjuge não comunica com os bens que eu doei, com essas cotas. Então, não deixa de ser uma proteção para sua família. Às vezes você não sabe com quem que a pessoa vai casar. Você também tem a cláusula da inalienabilidade. O que isso significa? Quem recebeu a doação das cotas não pode fazer a venda das cotas, dos bens. Você também tem a cláusula da incomunicabilidade. Da incomunicabilidade não, desculpa, já falei dessa. Da impenhorabilidade. Então, a pessoa ela não pode colocar em penhor estes bens. A cláusula da reversão, que se Deus o livre aconteça alguma coisa com quem recebeu as cotas, venha a falecer, por exemplo, a reversão é automática. Quem fez a doação recebe as cotas de novo. E também a cláusula, que é uma das mais importantes, que é a administração e usufruto vitalício. Ou seja, enquanto a pessoa doadora estiver viva, ela vai ter completo gerenciamento e domínio dos bens para fins de compra, venda, usufruto. Então, basicamente, não deixa de ser essa holding familiar protetiva. Você doa as cotas, mas não os bens, você ainda continua com toda a administração e a gestão desse patrimônio e facilita muito essa parte sucessória de evitar inventários, brigas familiares, enfim, tem uma porção de vantagens. Muita gente fica, às vezes, com medo, né, de abrir como holding, achando que vai chamar a atenção do fisco e que, às vezes, não é uma operação lícita, né, e a gente quer ressaltar aqui que tem um amparo legal, desde que feito todo dentro dos conformes, todos com cláusulas previstos, estudados, isso é lícito sim. Então, muito a gente escuta ou vê lá pessoal vendendo cursos de como blindar o seu patrimônio. Daí o pessoal já pensa, opa, eu vou pintar e bordar e daí o fisco não vai me pegar.
né? Porque eu vou colocar meus bens numa holding, vai dificultar para ele me achar e pegar meus bens para leiloar, enfim. Isso, gente, é uma loucura quem vende esse tipo de opção. Isso não existe, tá? Não existe essa tal de blindagem total e não existe uma legislação que venha tutelar uma coisa errada, um ato inidôneo que a pessoa venha a tomar. Então, a holding, ela é lícita, sim, ela tem suas vantagens, tá? Desde que esse empresário ou essas empresas sejam bem assessoradas, que tenham toda uma fundamentação, toda uma pauta, um estudo realmente sendo feito sobre isso daí, ó, é extremamente lícito e é vantajoso. Então, por exemplo, a Carol falou até nessa parte do usufruto, e realmente um caso muito comum, e a gente já viu empresas quebrarem, né, Carol? Empresas grandes, tradicionais, não só no Curitiba, mas Brasil e estrangeiro mesmo. De muitas vezes esse patriarca ou matriarca serem os donos da empresa, e isso vir passando de geração por geração, até que de repente esse patriarca ou matriarca falece e deixam esse patrimônio grande para os filhos, que muitas vezes não tem no sangue nada de administrativo, de gerencial. A onda deles é outra completamente, eles não sabem tocar o negócio. E de repente vem grandes bens, uma grande propriedade, fortunas, e começa a gastar, e não sabem gerir. E não tem uma humildade de colocar um administrador, uma pessoa consciente que venha gerir, e que muitas vezes venha cortar as asinhas deles, né, de ficar tirando dinheiro da empresa. E eles acham que aquilo ali é um tipo de uma mina que nunca vai esgotar esses recursos, e quando vê o patrimônio se foi. E daí até uma questão social da empresa de dar desemprego para as pessoas, porque ela vem à falência, enfim, todo um nome, um patrimônio, tudo que os pais lá, o avô, suaram um monte para consolidar aquele patrimônio, vem algum herdeiro e põe tudo a perder. Então, a holding vem justamente para isso, é uma vantagem. Eu posso colocar até esses filhos como sócios, só cotistas, sem, né, colocando essas cláusulas que a própria Carol colocou ali, que justamente, então, se eu morrer, eu morro tranquilo, eu sei que a empresa ainda vai ser gerida por uma pessoa consciente, com formação, com responsabilidade, e meus filhos não vão ficar desamparados, porque eles vão ficar recebendo lucros que essa empresa tiver. Quer dizer, ainda um rendimento isento ainda para eles, um lado bom, né? Que quem seria tributado seria o administrador, que vai ter um prolabore, no mínimo, em relação a isso. Então, é uma forma de garantir o patrimônio e esse aspecto todo sucessório que a Carol comentou. Menos oneroso, menos, acho que até discussão familiar, né? De dizer, eu vou colocar o filho tal para gerir em detrimento dos outros. Pronto, já está feito a guerra familiar em relação a isso, né? Então, já evita todo esse tipo de transtorno. Para isso, Carol, nós já começamos a receber perguntinhas aqui. Então, nós temos do Leandro Takaki, e ele fala assim, daí para você responder ali a parte do ITBI. Ele pergunta para você, o município pode exigir que o contribuinte informe qual a finalidade da holding patrimonial para verificar se incide ou não o ITBI? Sim, totalmente. Quando você vai fazer o pleito junto à prefeitura para essa isenção, já é o primeiro requisito. Ele já quer saber qual é o KNAI principal. KNAI, para quem não está habituado, é o código da atividade que é estabelecido pelo IBGE, pelo CONCLA, e lá é definido se a atividade é de locação ou se é administração de bens, participação societária, enfim. A holding também pode ser, como a Lúcia comentou, mista, ela pode ter atividades operacionais de locação, ela pode ter compra e venda, enfim. Nem sempre isso faz sentido, vai depender, vai variar de holding para holding. Mas sim, respondendo a pergunta, é primordial, é a primeira pergunta que eles fazem, e não basta só se basear nessa atividade que você vai colocar no pleito da isenção. Você tem que, de fato, depois de 2 anos, comprovar que você não teve atividade preponderante imobiliária. E aí entra a contabilidade, né, para mostrar isso daí, para consolidar, né, Carol? Carol, tem mais uma pergunta, do Carlos Barbosa. Ele pergunta, geralmente um grupo empresarial tem um centro de serviços compartilhados.
Faz sentido essa estrutura ficar na holding? Se sim, como seria a tributação sobre os serviços prestados? Assim, a gente primeiro precisa separar esse conceito de participação e tributação, porque o serviço compartilhado, ele vai prestar serviço para demais empresas do grupo. Então, se o CSC, que é o Centro de Serviço Compartilhado, ele presta serviço para todas as empresas do grupo e também para a holding, como folha de pagamento, por exemplo, ou atendimento administrativo, sobre o que ela faturar, ela vai ter que pagar esse Centro de Serviço Compartilhado. E não impede que os sócios desse CSC sejam uma holding, mas também não impede que sejam pessoas físicas. Vai depender muito de qual é a estrutura empresarial já existente e de quais são os objetivos dos sócios ao constituir a holding. Se ela participa de várias sociedades ou se ela participa apenas do CSC ou se, enfim, aí cada caso realmente é um caso, tem que analisar o objetivo daquela holding. Carol, é muito caro para fazer uma transformação de uma empresa, a criação, né, de várias para uma holding? Não tem um processo exorbitante com relação a valores, mas eu te diria que, tendo em vista os retornos que eles podem ter, principalmente com economia de TBI, a nível de afastamento de riscos, a nível de economia do ITCMD, o investimento não é alto. Vai variar muito dependendo da empresa, porque não temos um preço fixo. Como é que funciona? Tem empresas que têm 2 bens, então não faz sentido cobrar um valor extraordinário se o trabalho não vai ser tão grandioso no sentido de burocrático e tal. Agora, nós pegamos algumas empresas que tinham bens no Brasil inteiro, então nós iríamos ter que subcontratar alguns correspondentes para fazer a transferência do registro imobiliário lá no Pará, por exemplo. Então, isso nos custa e a gente precisa repassar esse custo ao cliente. Então, cada processo ele tem um valor. Mas eu te diria que, assim, o processo mais barato assim, que a gente faz é de 10 a 15 mil reais, porque ele é um processo trabalhoso. Ele é um processo que, se você descuidar de alguma ponta na doação, para gravar as cláusulas, por exemplo, se você fizer algum passo errado, dá muito mais trabalho para arrumar do que fazer pela primeira vez. Então, por isso, nós temos profissionais extremamente qualificados para garantir que todo esse processo será feito de forma correta do começo ao fim. E ainda pode, né, Carol, ter empresas fora do país. E daí seria a tal da holding offshore, não é isso? Sim. É isso, né? E que poderia até dar margem da gente falar nisso. Fala, o que você acha? Já te convidando já, né? Que eu sei que você é extremamente competente para isso, para a gente falar sobre holding offshore, falar sobre joint venture, trust, essas coisas. Topa? Claro, completamente. Isso que é bom. Então, mais uma perguntinha. Tem ali o Aldir Siqueira. Ele fala assim: quando você integralizar seus bens na holding, família, quais os impostos têm que ser pagos? Então, aí vai depender do que a gente comentou lá no começo, por qual valor você está integralizando. Se for pelo valor histórico que estiver lá na declaração do imposto de renda da pessoa física, você não vai ter que pagar nada. Agora, se houver ganho de capital, aí vai depender do valor. Então, eu quero integralizar pelo valor X. Ele vai variar conforme uma tabelinha, tem uma instrução normativa da Receita Federal, que ele varia os percentuais de 15, 17,5, 20 e 22,5. Aí vai depender de qual é o valor desse ganho. Mas se você fizer pelo valor histórico que está lá na declaração, não há o que se falar em pagamento, inclusive do ITBI, que a gente comentou aqui agora há pouco. Então, não teria custo nenhum, teria o custo da abertura do CNPJ, das burocracias em si. Mais perguntinhas. Tem aqui o Hernani Matheus. Ele fala assim: se não forem doadas as cotas em vida, como é feita essa transmissão aos herdeiros? Inventário? Exatamente. O que não é feito em vida, depois tem que passar por esse processo de inventário, porque toda essa doação, essa gravação de cláusulas, depende da vontade do doador e dele registrar e fazer toda a burocracia pertinente para que isso ocorra em vida. Se acontecer alguma coisa, isso não acontecer em vida, vai ter que passar pelo processo de inventário e aí vai ser mais moroso, mais custoso.
Tá, tem mais uma perguntinha aqui. Deixa eu só ver aqui. Tá, é sobre esse centro de serviços compartilhados. Então, o centro de serviços compartilhados, CSC, então, é considerado uma empresa normal de prestação de serviços para fins de apuração de impostos? Foi o Wesley Dias que perguntou. Então, o CSC, ele pode emitir as notas fiscais para as empresas, essa é uma possibilidade. E também existe o contrato de compartilhamento de despesas, que é o cost sharing, que muitas empresas usam, inclusive, na parte internacional. Mas aí vai depender de como isso foi estruturado. Eu conheço empresas que fazem no formato emissão de notas e repassam esses custos para as empresas e aí paga a tributação sobre a prestação do serviço. E também conheço empresas que fazem esse contrato de despesas compartilhadas entre o grupo para que a gente evite a emissão da nota fiscal de serviço. Mas existem posicionamentos da Receita Federal no sentido de tributar o cost sharing também. Então, repare que não tem muito para onde fugir no sentido de evitar os tributos, porque você está prestando um serviço. Eu quero aproveitar, fazer um agradecimento para uma pessoa que sempre assiste todas as nossas lives, que é a Aline. Então, quero agradecer a você, Aline, obrigada mesmo pelo carinho, pela consideração. Ela sempre é muito querida ali, ela pegou e mandou um WhatsApp hoje dizendo que acompanha, que está bem contente com o conteúdo que a gente está passando. Então, que bom, saiba que é feito justamente para vocês mesmos, sabe? A gente estuda, se prepara para o tema e faz com o maior carinho, pensando, né, nas pessoas que estão assistindo também, aprendendo e trocando ideias através das participações, das perguntas que nos mandam aqui. Falando em perguntinhas ainda, tem mais aqui, o Pedro Machado, ele fala, qual a validade de emitir nota de débito ao invés de nota fiscal de um CSC para as empresas que ele atende, considerando que as empresas são dos mesmos proprietários? Então, aí a gente está entrando num mérito muito aprofundado, porque, assim, nota de débito é muito complicado. Existem posicionamentos do fisco com relação a notas de débito para setores muito específicos, como o turismo, por exemplo, em que transmite muita despesa que não são deles, mas mesmo assim é um tema muito frágil. Ele tem uma série de pormenores a serem observados, porque normalmente o fisco ele não aceita nota de débito, a não ser que seja de fato um reembolso de uma despesa e que ele não caracterize prestação de serviço de fato. Então, é um tema realmente que talvez, Lúcia, mereça uma live só sobre esse tema de CSC, notas de débito, porque realmente é um tema muito contraditório. Existe muita diferença entre o que as empresas praticam, o que a Receita Federal aceita como verdadeiro, o que os contribuintes vêm discutindo no CARF, que é o âmbito administrativo de recursos fiscais, né? E também o posicionamento do judiciário. Então, esse é um tema muito controverso. Lúcia, aproveitando, antes que a gente... Então, para uma outra live, né, para a gente fazer sobre isso, senão desvia muito, né? Sim, eu queria comentar que eu acho interessante, o pessoal tem muita dúvida, quando eu vou nas reuniões com os clientes, é sobre a possibilidade de distribuição de lucros das holdings para as pessoas físicas. Então, tem que tomar muito cuidado nessa Constituição, porque, igual eu comentei, tudo depende do objetivo dos sócios. Aí o sócio me fala, Carol, eu quero uma estrutura que me traga maior segurança, que tenha uma legislação mais robusta. Então, eu falo para ele, você está falando de uma SA, uma sociedade anônima. Então, vai lá, coloca 5 sócios, 10 sócios, e aí vocês gerenciam, tem o estatuto social, que é muito menos burocrático do que o contrato social, muito mais completo. Aí ele me fala assim, não, mas eu quero distribuir lucros de forma desproporcional. Aí é outro ponto. Porque na SA, eu preciso distribuir conforme cada acionista tem a sua participação e seu percentual. Eu não consigo fazer nada diferente disso. Agora, se o objetivo é distribuir de forma desproporcional, ou seja, eu tenho 50% de participação, mas por um acordo comum aqui eu vou receber 90% dos lucros. É possível, mas numa empresa limitada. Ao invés de ações, aí eu teria cotas.
E aí sim eu poderia fazer essa distribuição. Então é bacana essa movimentação entre limitada, SA, o Meirelli, porque os clientes têm muitas dúvidas na hora de fazer a constituição, qual é a melhor opção. E aí ele precisa entender que existem vantagens e desvantagens em todas elas. E só para fechar, você até comentou também, Lúcia, que a holding ela não traz toda essa proteção, blindagem patrimonial, porque isso não existe. E, de fato, a nível Brasil, não existe 100% de blindagem patrimonial. Por quê? Inclusive, se algum sócio constitui a holding, faz toda essa movimentação, doação de cotas, e acontece algum tipo de intimação fiscal, processo administrativo, questionando alguma movimentação dele, pode acontecer a despersonificação da pessoa jurídica. Está previsto lá no Código Civil. E ele descaracteriza todo o movimento que você fez de constituição de holding. Então, para quem acha que pode proteger no nível máximo, se você tem algum problema com Receita Federal, problemas trabalhistas, consumeristas, você vai estar sujeito, sim, a esses questionamentos. Mas, claro, se for uma empresa lícita, se for uma operação regular, nós temos o distanciamento do patrimônio com relação aos problemas. Mas essa despersonificação, ela pode vir a acontecer. E aí é um problema bem sério, né? Então, a Carol falou das formas de constituição de uma holding, que pode tanto ser uma SA, quanto uma sociedade limitada, quanto uma Eireli, e não tem assim uma indicação, olha, esse ou aquele é melhor. Cada caso é um caso para sentar e estudar, dependendo da intenção de quem quer constituir. Dos regimes de tributação também é aberto ou ser lucro real, seja ele trimestral ou apuração anual, com os pagamentos mensais pela estimativa, podendo a qualquer momento levantar balanço de suspensão ou redução, ou optar pelo lucro presumido, ou ainda o lucro arbitrado. Tá, nós temos a parte de mútuo, né? Os empréstimos entre as holdings e as suas controladas. Nesses empréstimos tem que ter um contrato registrado, não de gaveta, registrado colocando uma cláusula de juros, uma taxa de um valor de mercado, juro de mercado, e em cima desse juro, quando ele for pago, aí nós temos a tributação tal qual é de uma aplicação financeira de renda fixa, que também vão variar da tributação de 22,5% até 15%, dependendo do tempo em que esse valor ficou emprestado. Tem também a possibilidade de ter rendimentos de aluguéis recebidos pelas holdings familiares. E aí a tributação é normal, como para qualquer outra pessoa jurídica, depende do regime tributário que ela vai adotar, mas vai ter a incidência, porque é uma receita daí operacional, ela vai ter o imposto de renda, a contribuição social, o PIS e a COFINS. Só que muitas vezes nós verificamos que se forem bastante patrimônio que esteja para locação, sai menos oneroso se você fizer a tributação como pessoa jurídica do que como física, que física vai direto na tabela progressiva mensal, é caro. Com isso, temos mais perguntinhas ali para você também, Carol. Deixa eu só comentar aqui, teve uma pergunta do Almir Zanelato. Ele também fala na CSC. Tá? Vamos ver se dá para responder hoje ou se ele seria para um tema para uma próxima. Carol, ele fala assim, no caso da holding ter participação e atuar como CSC, não poderia fazer notas de débito pelos serviços prestados para as empresas? Então, é possível fazer a emissão da nota de débito desde que não haja nenhuma cobrança pela prestação do serviço. A grande maioria dos CSCs, eles cobram uma taxa. Então, é possível fazer a nota de débito daquilo que for 100% despesa que não faz parte do CSC, que é energia elétrica ou alguma outra despesa rateável, como, por exemplo, uma folha de pagamentos que é rateada entre todo mundo. Mas o CSC, ele pode também cobrar por essa prestação de serviço. Assim, eu particularmente nunca vi uma holding que também é uma CSC,
porque mistura um pouco os propósitos. Repare que o objetivo da holding é ou participar de outras sociedades, e aí lá vão estar concentrados todos os resultados contábeis, lucros a distribuir, o JCP, que é o Juros sobre Capital Próprio, o método de equivalência patrimonial. Então, a gente tem um valor agregado nessa holding muito alto. E quando eu misturo ela com outros objetivos, como o CSC, por exemplo, não faz muito sentido. Então, eu particularmente nunca vi uma holding também atuando como o CSC. Se ela fosse, por outro lado, por exemplo, a holding locadora ou que administra bens, normalmente a gente não mistura com o CSC por conta da relação dos riscos, de qual motivo eu constituí aquela empresa. Ela pode sim ser mista, igual a Lúcia comentou, de ela ter participações e também atividades operacionais, mas o mais comum é a constituição da holding para trazer de você amenizar o impacto do ITCMD fazendo doações parciais. Ou seja, esse ano eu quero doar 20% dos meus bens para os netos. Aí você vai lá e doa só 20%, porque você vai pagar só o ITBI sobre o que você doar de fato. Aí no outro ano eu quero doar mais um pouquinho. É uma forma de pagar isso parcelado. Boa. O Fernando mesmo lhe fala, os proprietários colocam seus imóveis dentro de uma holding para administrar apenas. É possível também. Tem casos de sócios que eles têm tantos bens que eles acabam perdendo o tino, o domínio de tanta coisa que precisa ser administrado, tomadas de decisões. Por exemplo, a própria holding de participações e administração de bens, eu posso ter vários lucros e prejuízos distintos de empresas diversas, em que eu preciso administrar isso, tirar dinheiro de uma, trazer para a holding e aportar capital em outra que está precisando. Então, para quem tem um patrimônio muito grande, é interessante ter essa visão centralizada, essa visão periférica do que está acontecendo, para você concentrar resultados, para você ter mais poder de barganha na hora de negociar algum contrato, de pedir um lobby para alguma empresa do grupo. Então, tem várias vantagens nesse sentido, e seria mais ou menos isso que eu queria passar para ele. Tá. A gente tem a do Leandro Takaki, ele pergunta aqui novamente, como a holding protege os bens se os sócios dessa holding continuam sendo as mesmas pessoas físicas? Distancia o patrimônio, mas continuam sendo do sócio. Então, ótima pergunta dele. O que acontece? Você distancia, de fato, o patrimônio do sócio, mas, assim, o que traz maior proteção, não vou dizer que é uma blindagem, igual eu comentei, existe a despersonificação da pessoa jurídica. Mas imaginemos que é uma empresa que não comete nenhum crime, nenhuma fraude. Quando você tem as cotas e você doa as cotas, repare que elas não são mais suas. Então, digamos que a pessoa física, ela participa de uma empresa X. E essa empresa X, ela quer achar os patrimônios da pessoa física. Ela não vai achar nada, porque você já integralizou numa holding. E aí, de quem são as cotas da holding? São dos filhos, não são mais suas. Então, é isso que traz esse distanciamento patrimonial. Se não acontecer nenhum tipo de crime ou fraude que venha trazer a despersonificação da pessoa jurídica, de fato, você não tem mais bem nenhum. Você tem usufruto, você pode comprar, você pode vender, você pode fazer uma porção de coisas com aqueles bens, mas eles, no papel, não são mais seus. Legal. Tem uma pergunta, daí é a última perguntinha, porque daí nós já chegamos. No final, passa muito rápido, é da Ione Cortes. Ela fala, holding familiar pode ser enquadrada pelo Simples Nacional ou só lucro real presumido? Real ou presumido? A holding é só no real ou no presumido, porque tem uma vedação expressa na Lei 123 de 2006, então, de fato, não é possível fazer a opção pelo Simples Nacional. Eu vi, Carol, uma situação, porque como do Simples Nacional, né, você falou a Lei Complementar 123, ela diz o seguinte, lá, que não pode, é uma das formas que desenquadra do Simples, se a Simples, pessoa jurídica, participar no capital de outro, se tiver outra Simples participando no seu capital.
Talvez o que a Ione coloca aqui, será que não poderia cair naquela situação da sociedade de propósito específico? Tem uma previsão específica que foi pela Lei Complementar 128 de 2008, que ela veio alterando a 123 e ela cria essa situação onde eu tenho a sociedade de propósito específico, que ela é obrigada a ser limitada, ela é obrigada a ser tributada pelo lucro real, os seus sócios são única e exclusivamente pessoas jurídicas, só que não é qualquer jurídica, são todas jurídicas do Simples Nacional, então é uma exceção, e que não tem aquele negócio de somar patrimônio, participe com tantos por cento na empresa tal e tal, que desenquadraria, né? Nesse caso também é uma exceção que pode, que essa sociedade de propósito específico está sendo muito utilizada como se fosse uma espécie de uma central de compras, que ela compra, né, em grande quantidade e ela revende para as suas sócias Simples Nacional por aquele mesmo valor pelo qual ela comprou. Será que não seria esse o caso? Daí essa como sociedade de propósito específico poder ser uma holding? Pode ser, o sentido do pensamento pode ser que seja esse sim, mas imaginemos qual é o propósito da holding, por exemplo, de participações. É ela estar acima das demais que estão abaixo. Então, quando eu estou acima e eu sou uma pessoa jurídica, eu não posso participar das empresas que estão abaixo porque é vedado. Neste caso da sociedade de propósito específico, são outras empresas várias participando de uma que pode realizar as compras. Então, é o pensamento totalmente inverso da holding. É totalmente o inverso. É possível, mas não se relaciona com o propósito de uma holding participar de outras, por exemplo. Lúcia, teu áudio está desligado. Perdão. O Leandro Takaki, ele fala o seguinte: qual o impacto do regime de casamento para tipos de holding? Boa pergunta também. Então, a maioria dos casos é o comum regime de comunhão parcial de bens, em que a pessoa ela pode constituir tanto como limitada quanto como uma empresa SA. Quando nós falamos de um casal que está em regime universal de comunhão de bens, necessariamente eles vão precisar constituir como SA. Isso é um requisito burocrático, legal, então ele não vai ter opção de fazer como limitada, por exemplo, e distribuir lucros de forma desproporcional. Então esse é um dos requisitos, mas não tem nenhum impeditivo deles constituírem essa holding. Tá. E fora isso, tem a última perguntinha daí que chegou, que é da Fátima Ismaire, contadora. Primeiro que ela faz um elogio aqui, né? E né, admira, inclusive, ai, que amor. Não, é só elogio. Ai, daí não precisa. Fátima, beijoca para você, minha linda. Muito obrigada mesmo. Carol também está mandando ali, né? Carol, tem mais alguma coisinha que você queira falar para poder fechar tudo? Uma desvantagem, pelo menos. A gente só falou coisa boa ali da holding, praticamente. O que nós poderíamos elencar como pontos, assim, talvez para se pensar? Não que seja uma desvantagem, mas um ponto para a gente poder ponderar, para ter um certo equilíbrio e não ficar só vendendo uma coisa como se fosse maravilhosa. Então, como desvantagem, a gente poderia citar a dificuldade de administrar de fato. Nós temos uma série de burocracias a serem seguidas, dependendo da quantidade de acionistas, por exemplo, nós precisamos, se forem mais do que 20 acionistas, não sei o tamanho da família das pessoas, né? A gente precisa seguir a legislação das SAs, que é a Lei 6.404 de 76. Então, ela traz uma série de requisitos que você precisa observar com relação aos demonstrativos contábeis, as publicações, que agora pode ser online, né? Mas, enfim, esse é um dos pontos a serem observados. E também o custo. O custo é um ponto que a gente precisa observar, porque ele tem uma série de vantagens. Se a gente for entender qual é a vantagem lá no futuro, com relação às economias que a gente pode proporcionar, ao grau de segurança jurídica, é um investimento, eu não chamaria de custo, mas para algumas empresas ele precisa ser avaliado, porque dependendo do montante que a empresa tem de ativos imobilizados, vários caminhões, vários imóveis, precisa ter uma movimentação muito grande, às vezes não é o momento daquela empresa,
por exemplo, estou passando por um processo de venda, passando por uma due diligence. Enfim, às vezes não é o momento propício para aquela empresa fazer essa movimentação no sentido de pessoa jurídica, né? No sentido de pessoa física, acredito que realmente o ponto a ser observado é por qual valor a pessoa física quer fazer essa integralização, se de fato ela vai fazer pelo que está na pessoa física, lá na declaração do imposto de renda, ou se ela vai fazer pelo valor de mercado, porque isso pode trazer um ônus. Se não for feito de forma correta, inclusive, a pessoa física pode ter um ônus que ela nem está esperando, por isso que precisa ser um processo feito com bastante cautela, para que nada saia errado. E, assim, esses seriam alguns pontos de desvantagem. Eu, particularmente falando, acredito que as vantagens são muito superiores, mas, claro, todos os pontos precisam ser observados e pontuados para que nenhuma surpresa seja posta de forma repentina para os sócios e para quem está constituindo. E, para finalizar, o Hernani pergunta: qual é o tempo médio ou mínimo para todo esse processo de constituição da holding? Olha, normalmente vai variar também, mas normalmente uns 2 meses é suficiente para fazer toda essa burocracia, a movimentação, a petição para isentar o ITBI, a transferência do registro de imóveis é que às vezes demora um pouquinho mais, por isso que a gente fala uma média de 2 meses. Mas às vezes algum setor está em greve, ou agora, época de coronavírus, e aí a gente depende muito dos órgãos. Então, se os órgãos não nos respondem e não estão com uma certa celeridade, isso demora também nos nossos processos. Mas, via de regra geral, 2 a 3 meses é super suficiente. Então, tá ótimo. Com isso, nós acabamos aqui, finalizamos nossa live de hoje. Que peninha, né? Que o pessoal está falando aqui, olha, que o tema é excelente, mas precisava ter mais tempo. E é verdade, né? Até quero aproveitar e mandar um beijo para Meire Aparecida da Silva. Muito obrigada, Meire, tá? Um beijão para você. Um grande beijo, Carol. Muito obrigada por você ter aceito aqui o convite. Então, já está convidada para quinta-feira que vem, conto contigo. Se você pudesse dar uma olhadinha lá na tua agenda, claro, para a gente falar dessas outras formas aí, né? Do teu dia a dia, da tua experiência toda. Aí eu sei que você é... Nossa, gente, se eu falar, essa menina aqui é o braço direito e esquerdo dos CEOs ali da empresa. Você vê eles, ela tá junto, porque, olha, a menina sabe muito, muito, muito. Gosto muito dela e é inteligente, esforçadíssima. Obrigada. Assim como todos que estão passando por aqui, né? Sinceramente, não é ficar puxando o saco nem nada, mas eu sempre penso, a Reut, sinceramente, soube escolher bem os colaboradores, né? Tudo pessoal de nível que... Acho que está todo mundo focado em pensar, em estudar. Está na mesma consonância, né? Mesmo bacana, né? Poder trabalhar nesse grupo, né? Sim, eu quero agradecer também a Lúcia pelo convite, pela oportunidade de a gente dividir essa mesma live. A Lúcia tem uma experiência gigante, para quem conhece ela como palestrante, como professora, como agora a nossa consultora interna. É uma pessoa fantástica, com uma bagagem enorme, e a gente aprende todo dia, a gente aprende com ela aprende com a gente, e é essa troca de informações que enriquece o nosso dia a dia, a prática, misturar isso com embasamentos legais. Então, com certeza, quero participar de várias lives, pode me colocar aí no radar, que é muito enriquecedor para todos nós. Maravilha. Já fiquei com lágrima nos olhos aqui, né? Que saudade e tudo, né? De sempre a gente estar junto, pertinho ali. A empresa é grande, tem bastante colaboradores, mas é uma família, né? É bem legal o entrosamento. Então, com isso, muito obrigada, Carol, muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. E lembro que amanhã também a gente vai ter, amanhã é o dia de contabilidade, né? Assunto também legal, que nós vamos ter amanhã. O tema vai ser responsabilidade do contador perante vários segmentos. Quem vai falar com a gente novamente é o nosso CEO, o Valdir de Lara Júnior, que vai estar aqui falando conosco. Então, não perca às 17 horas. Com isso, inscreva-se lá no nosso canal, bata lá naquele sininho para que ele te lembre cada vez que nós começarmos as nossas lives, e são várias, com temas diversos para poder atender a tua expectativa. Então, dê um like e siga nossas páginas nas redes sociais. E até amanhã às 17 horas.